Daniel capítulo 5, seja bem-vindo a mais uma leitura de hoje, hein? Vamos para mais uma leitura de mais um capítulo da Bíblia, né? Hoje lendo Daniel capítulo 5. Estamos lendo o livro de Daniel todinho, seja muito bem-vindo. Vai ser uma bênção. Você vai conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus aqui comigo. E essa campanha, tanto para você como para outras pessoas que você vai convidar e vai compartilhar, sempre vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é o poder puro do Altíssimo, é o poder puro de Deus para abençoar a nossa vida, tá bom? Da onde você está me acompanhando aí, você vai ser muito abençoado, tá? Quero deixar aqui um bom dia para você que está me assistindo de manhãzinha, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está assistindo aí. E deixe o seu bom dia, boa tarde aqui também nos comentários, tá? Vamos lá, ó. A escritura na parede, hoje nós vamos ver o momento da troca de reinado, né? Nós vamos ver o momento da troca de reinado, o momento que sai o reinado da cabeça de ouro, né? Da descendência de Nabucodonosor para a parte do reinado de prata, simbolizando a estátua, né? A estátua lá do capítulo 2. Nós vamos estar meditando nisso aqui hoje aqui para a glória de Deus, tá? Nós vamos ver algo muito forte, o momento que o próprio Deus aparece em forma de uma mão aqui, né? Pela falta do temor do rei Belsazar, na hora que ele falta com temor com os utensílios da casa de Deus, Deus aparece ali para poder repreendê-lo, né? Então vamos lá, a leitura de hoje diz assim: a escritura na parede, versículo 1 de capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Então, vamos entender isso aqui. Quando Nabucodonosor saqueou e venceu ali, né, o povo lá em Jerusalém e os trouxe para o cativeiro, Nabucodonosor, ele trouxe os utensílios, né? Ele pegou tudo que representava lá os utensílios da igreja, do templo, e trouxe para ficar ali no templo dele, né? No templo ali dos deuses da Babilônia. E quando ele trouxe isso, ele deixou ali arquivado no cantinho. O filho dele, o Belsazar, que estava fazendo uma festa, quis fazer ali uma moral, quis ali fazer uma gracinha, se aparecer ali para os seus subordinados ali, para as pessoas que ele era o seu comandante. Mandou pegar lá os utensílios que eram feitos para sacrifícios, utensílios que eram usados para a hora das cerimônias espirituais do templo de Deus, pegou para beber vinho, e isso desagradou a Deus. Nós vamos ver o que aconteceu aqui agora. Versículo 3, ó. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram trazidos do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem que escrevia defronte do candeeiro, na caidora da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Imagina só, vamos parar aqui no versículo 6, imagina só, o rei começou a fazer aquilo, enquanto ele estava fazendo isso ali, apareceu do nada uma mão voando ali, e essa mão se aproximou da parede e começou a escrever uma mensagem na parede. O rei ficou apavorado, o Belsazar, aqui, o filho do Nabucodonosor, ele ficou ali apavorado, e nós vamos ver quem vai interpretar essas escrituras, esse escrito na parede aqui. Quem vai interpretar ele vai ser o próprio Daniel, né, que nós vamos ver aqui no versículos
à frente aqui. Versículo 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro do meu reino. Ele propôs, aqui para quem interpretasse essa escritura, que ele ia honrar, com essas honrarias que ele disse aqui. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Beltesazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o seu pai pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Aí a rainha chegou para o rei e falou assim: ô rei, fica tranquilo, o seu pai constituiu um homem chamado Daniel como líder de todos os magos, ele colocou ele acima de todos aqui como chefe, superintendente, e nele há muita inteligência, ele há revelação, existe nele o espírito, A rainha aqui fala espírito em letra minúscula, mas é porque ela não entendia que sobre Daniel, sobre a vida dele, dentro dele, estava o Espírito Santo, Então ela fala, chama ele que ele vai dar a interpretação. Aí o versículo 13 nós continuamos assim, Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e sabedoria, grande e em excelência. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura, e não fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler estas escrituras, faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse: na tua presença, ó rei, os teus presentes fiquem contigo, eita glória, e dá aos teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha que interessante. Daniel, ele chegou para o rei pensou que iria comprá-lo para que ele pudesse ali trazer a revelação. E mal o rei sabia, porque o rei aqui, acredito que por descaso, não tinha conhecimento pleno ali de Daniel, mal ele sabia que Daniel já estava abençoado, Daniel já estava próspero, já era considerado um dos principais ali da Babilônia, porque o próprio Nabucodonosor fez isso, e as próprias obras de Daniel mostravam isso sobre a vida dele, Aí ele fala, fica com os teus presentes, dá os teus presentes para os seus, mas eu vou interpretar para o Senhor. Aí o versículo 18 fala assim, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele.
Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria ele abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória. Nós lemos isso no capítulo anterior, né? Ele está falando assim, ó, aqui no versículo 20, ele está falando assim, o seu pai foi muito agraciado por Deus, Deus o abençoou, deu tanto poder, só que quando a soberba, a arrogância chegou no coração dele, ele foi abatido, como nós vimos no capítulo anterior. Se você não leu, lê lá o capítulo 4, tá aqui no canal também. E ele ficou como um animal irracional, né? Ficou ali abatido, até que ele rendeu glória a Deus novamente. Então ele está explicando aqui o Daniel para ele, né? Ele fala assim, ó, no versículo 21, foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos montenses. Deram-lhe de comer ervas como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que sabias de tudo isso. Então ele está puxando a orelha dele, né? Ele está falando assim, mesmo que você viu o exemplo do seu pai, viu os erros, viu as coisas que ele fez, tanto de uma proporção quanto de outra, você não considerou isso e não aprendeu com isso, né? O Daniel está aqui mostrando para ele que ele teve oportunidade, né? Teve chance de aprender e fazer diferente. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, né? Virando aqui a minha página, não sei se na tua também vai virar aí, pela localização do texto. O versículo 25, ele vai falar o que estava escrito na parede, o que aquela mão veio escrever ali, nesta passagem muito interessante aqui de Daniel. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Isso era o que estava escrito lá, ó, na parede. Mene, mene, tekel e parzim. Aí ele vai trazer a interpretação agora no versículo 26, ó. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel representa, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, né? Que ele fala aqui, ó. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Aí ele continua, né? Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, que era uma etnia, né, com cerca de 62 anos, se apoderou daquele reino. Olha que interessante, aqui nós aprendemos, né, que o temor, ele está acima de tudo, né? Nós não podemos perder o temor jamais, porque o temor, ele faz com que coisas boas, quando a gente tem, aconteçam, e coisas ruins, quando a gente não tem, também aconteçam. Então,
O ensinamento da leitura de hoje, aqui com Belsazar, o filho de Nabucodonosor, é que temos que temer, porque com Deus não se brinca. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa leitura de hoje tenha abençoado muito a sua vida. E amanhã eu te aguardo aqui para a gente ler juntos Daniel capítulo 6, que vai ser uma das passagens mais conhecidas, Daniel na cova dos leões, tá bom? Até amanhã. Que Deus abençoe. Profetiza aqui, ó. Até amanhã, bispo. Deus abençoe a sua vida. Te aguardo aqui amanhã, se Deus nos permitir.